Olá, eu sou Moisés Prado, sou professor de filosofia. Deve ter invadido aí sua casa, né, o trailer do novo filme do Brasil Paralelo, que é uma verdadeira afronta à educação. Eu vou passar ele aqui agora e em seguida eu vou tecer alguns comentários sobre esses pequenos trechos que já dá para reprovar e refutar esse estúpido filme que será lançado por completo. Vamos assistir aqui o trailer primeiro. Eu estou absolutamente feliz por estar vivo ainda e ter Começa criticando o Paulo Freire, marcha da vontade amorosa de mudar o mundo, marcha dos reprovados, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Como se O fosse sistema de avaliação educacional mais importante do mundo mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com o pior nível de aprendizado na educação básica. Nada que você vai se achar. Se o pai não põe o filho nessa escola, o pai vai preso. Entram no diretório de filosofia. Drogas são encontradas em bolsas e armários. As indícios que a gente descobriu que realmente as investigações fossem levadas ao fim, elas teriam potencial para fazer cair a república. Olha o sensacionalismo absurdo. O moleque tem 18 anos, ele vai chegar ao quarto dele e ele vai fazer uma crítica da sociedade. Tudo aquilo que um político quer que você pense, você vai acabar pensando. A própria ideia de discutirmos Paulo Freire, ela já é em si um problema. Tem que acabar com o ovo da serpente. O ovo da serpente é a CAPES. Como permitir que analfabetos funcionais decidam o nosso destino? Olá, Estou Val. tocando numa ferida. Acho que algumas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e pensar, não é inteligente, não é ser crítico. Nosso lema será Brasil, pátria educadora. É tanta coisa ridícula nesse trailer inicial que assim... eu vou esmiuçar ele passando a outras propagandas, né, que eles trouxeram. Mas você vê que assim, é uma tentativa de atacar o Paulo Freire, né, visível. E parece que colocaram, né, o Paulo Freire como um bobo. E assim, eu já começo mostrando, né, Paulo Freire é autor de diversas obras, né? Não é alguém que simplesmente chegou lá e cuspiu uma opinião qualquer no WhatsApp, no meme e ficou por isso mesmo. Paulo Freire, que ó, a gente vê, isso aqui é algumas das obras dele. Educação como prática da liberdade, Pedagogia do Oprimido, que é talvez o livro mais famoso dele, né? Cartas a Guiné-Bissau, A Importância do Ato de Ler em 3 artigos que se completam, Educação e Mudança, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, Educação e Atualidade Brasileira, Por uma Pedagogia da Pergunta, Pedagogia da Esperança e assim por diante. Tem vários textos aqui de Paulo Freire, né? Vários livros. Então é um autor assim, que passou a vida toda, é um acadêmico, um professor, né? Um pedagogo, professor universitário. Então quer dizer, tratar Paulo Freire como alguém, vamos falar assim, simplório, bobo, que está aí querendo salvar os derrotados e os oprimidos e os reprovados, já não entendeu nada, né? Não entendeu o contexto, o embasamento teórico desse autor, que é um verdadeiro filósofo da educação, né? Ele ultrapassa o campo aí do mero pedagogo. Aí tem um energúmeno lá no vídeo que fala assim, discutir Paulo Freire já é um problema, né? Então assim, o cara não se contenta com o fundo do poço do ridículo, sabe? Ele pega a retroescavadeira e começa a cavar. Paulo Freire teve um estudo, né? Um levantamento feito por Elliott Green, isso em 2016. Quer dizer, um pesquisador, eu vou ler aqui para vocês, né? Segundo o levantamento feito em 2016 por Elliott Green, pesquisador especialista em estudos sobre desenvolvimento e aprendizado da London School of Economics, a obra Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire é o terceiro livro mais citado em trabalhos da área de humanidades no mundo. No mundo. É esse autor que o cara falou que não compensa. O problema já é discutir Paulo Freire, né? Até o ano do levantamento, continuando a leitura, o livro de Freire já havia sido citado 72.359 vezes. Ou seja, mais de 72 mil vezes Pedagogia do Oprimido foi citado em algum paper, em alguma obra, em algum texto acadêmico. Estando à frente no ranking de pensadores como Michel Foucault, Bourdieu, Marx, à frente de Freire estavam apenas Thomas Kuhn e Everett Rogers. Então veja, esse é o autor que o sujeito fala que não dá para ser citado, que o problema é discutir Paulo Freire, né? Como assim?
E a coisa é tão estúpida que eles elencaram, né, colocaram Paulo Freire como o mal da educação, né? Como se a implantação da filosofia, da pedagogia de Freire fosse o mal da educação. Mas assim, eu pergunto a esses conservadores, a esses sujeitos que estão atacando Paulo Freire, qual escola que eles conhecem que a filosofia, a pedagogia do Freire foi aplicada? Eu dou aula desde 2015, tá? Já rodei várias escolas e não conheço nenhuma delas na rede estadual, por exemplo, que tenha aplicação de Freire, o que infelizmente é o caso, né? Então assim, a verdade é que de Paulo Freire eles conhecem só o nome. E mesmo assim, talvez você pedir para escrever, eles escrevem errado ainda, né? Então a gente vai ver que esse vídeo, esse novo filme do Brasil Paralelo, que só pode ser paralelo mesmo, parece coisa de outro mundo, vai ser um ataque do começo ao fim ao Freire e a tudo que foi feito de bom nos governos do PT para a educação. Isso aqui já estenderia muito, mas eu quero focar em mais partes desses teasers, né, desses trailers do filme, para a gente ver o absurdo e o ridículo que é isso. Mas é aquela coisa, uma mentira repetida muitas vezes, né, a gente sabe, pode se tornar verdade no ouvido de muitos desinformados. Agora pensando lá, né, o guru Olavo de Carvalho, né, o guru, porque né, o astrólogo Olavo, aquela besta, né, que na verdade assim, se coloca como filósofo, mas a verdade é que Olavo de Carvalho é um guru, né, um astrólogo, que sequer tem diploma de ensino fundamental. Isso mesmo, ele sequer tem diploma de ensino fundamental. Então assim, esse guru que foi alçado a filósofo, a teórico, né, do governo atual, é o nível dos intelectuais do governo atual, né? Ele aí inventou uma mentira e que ficou como verdade, que é o quê? Que os formados a nível superior são analfabetos funcionais, ou a grande maioria. Ele citou um número tirado da bunda de 38%. O que acontece foi o seguinte, o INAF, que é exatamente o instituto que faz esse levantamento, né, sobre analfabetismo, colocou numa pesquisa antiga termos para classificar níveis de analfabetismo, só que ele não conseguiu ler um gráfico simples. O que é esperado, né? O sujeito não tem ensino fundamental. Então assim, naquele gráfico ele confundiu tudo e pensou isso, que 38%, né, dos formados a nível superior seriam analfabetos funcionais. O que não condiz é que está, né, na tela aqui o último dado do INAF, que é de 2018, que você vê, quanto mais escolaridade, menos analfabetismo funcional, né? Primeiro que assim, teria que definir bem o que é analfabetismo funcional, o que o estudo faz, né? Mas eu não vou entrar aqui nos detalhes para não estender muito ao vídeo, mas é aquele sujeito que vão falar assim, não consegue de certa forma interpretar um texto e nem escrever suas opiniões, embora possa ter nível escolar. Mas você vê aqui, o gráfico é muito claro, ó. Quando não tem nenhum, o analfabetismo é quase total. E aí, à medida que vai tendo mais anos de estudo, fundamental, médio, vai diminuindo o analfabetismo, né? De forma que quando chega aqui a nível superior, a gente está falando de 4%. Então, quer dizer, a cada 100 pessoas que forma no ensino superior, apenas 4% é, digamos, analfabeto funcional, que é aquele sujeito que não consegue ali aplicar os conhecimentos que deveria saber, né? Mas veja, como é que a gente está sendo comandado por analfabetos funcionais? Esses 4% aqui provavelmente jamais vão exercer as profissões para as quais eles formaram. Então se ele cria essa mentira, né, passa como verdade, e aí vai um vídeo agora alienar as pessoas, um filme falando, né, colocando a frase lá do Olavo. Embora seja aqui desmascarado, basta você fazer uma consulta simples ao INAF. Faz uma consulta ao INAF aqui de 2018, você vai ver que é uma bobagem. A nível superior, apenas 4% pode ser considerado analfabeto funcional. Vamos ver agora aqui o teaser, né, do poço de sabedoria, ministro da Educação atual, Weintraub, né? O MEC é um colosso. Dos 600 mil funcionários do governo federal, 300 mil estão no MEC. Esse corpo aqui está cheio de pessoas que prestaram concurso público. É importante que seja dita como são esses concursos públicos. Entre na internet e veja como foi o último concurso público da ABIN. Se você vê, é um concurso que tem praticamente nada de matemática e está lá falando de governo estadunidense. Porque matemática então, você já, na seleção, você já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos. Como é o Enem. Como é o Enem. Veja, isso daqui começou com o Fernando Henrique. A gente não está falando de 16 anos de PT, a gente está falando mais de um quarto de século de continuamente uma doutrinação que começa de uma forma suave
E gradualmente você vai começando a achar o errado normal. E de repente você tem que falar que o errado é bonito. É disso que a gente está falando. Que coisa mais patética, né? Então, assim, primeiro que essa de passar no concurso só quem é de esquerda, se a gente for olhar, ele é um professor universitário federal, então ele passou no concurso, ele por si só seria, vamos falar assim, um exemplo, né, contrário ao que ele está tentando afirmar. Mas a verdade é a seguinte, né, quando se trata de concurso público, veja até o Enem, a maior parte da prova é múltipla escolha. Então quer dizer, como é que você ser de esquerda ou não vai influenciar nisso, ou a questão está certa ou está errada? Né? E quando se trata da redação também, é o mesmo tema para as duas pessoas. Se você sabe escrever uma, se você se informa sobre aquele tema, é claro que sua redação vai ser melhor. E aí, assim, essa questão de quem vai passar no concurso é extremamente complexa, né? Mas assim, é claro que se você estuda mais, se você aprofunda mais sobre um assunto, dificilmente você vai ser alguém de direita, porque a direita, atualmente, ela não tem nem, vamos falar assim, aquela carga mínima literária, ela não conhece nem os textos de direita. A direita atual aqui no Brasil é educada por meme, são sujeitos que nunca leram um livro na vida. Então é claro que esses sujeitos não vão passar no vestibular. Agora, é interessante que tem certos estudos, igual foi feito pela revista Emotion, essa matéria é bem recente, no final de 2019, eu vou colocar todos os links que eu citar aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem quiser ir conferir. Essa revista mostrou que assim, pessoas de direita costumam ter o QI mais baixo, né? Porque é aquela situação mesmo, não consegue ver de forma mais abrangente, né? A visão é sempre restrita, nunca abstrata de nada, nunca ampla de nada, né? E diz aqui então, né? A pesquisa publicada na revista Emotion, que é uma revista alemã, mostra que os que tiveram menor pontuação em teste de inteligência são os que defendem temas intolerantes, como racismo, xenofobia e homofobia. Então fazer o que esse pessoal da direita tem que ir baixo, né? Então é um estudo bem fundamentado, recente, e antes mesmo dessa onda, vamos falar assim, neoconservadora que assola o mundo, né? Tem aqui um estudo também mais antigo, esse aqui é de 2012, que chegou no mesmo resultado. Estudo liga preconceito a pessoas de baixo QI. Esse estudo aqui foi feito no Canadá, se eu não me engano é no Canadá, só confirmar aqui, isso, Universidade de Ontário no Canadá, fez esse estudo mostrando então que o estudo revela que crianças com baixo QI estão mais dispostas a realizar atitudes preconceituosas quando se tornarem adultas, né? Então, a pesquisa chegou à conclusão que pessoas menos inteligentes, sim, isso é um eufemismo, né, porque para não falar burras, são mais conservadoras, preconceituosas e racistas, né? O estudo revela que crianças com baixo QI estão mais dispostas a realizar atitudes preconceituosas quando se tornarem adultas, né? A pesquisa foi publicada na revista Psychological Science. Então, quer dizer, são estudos bem fundamentados, levantado aí vários indivíduos, né, que demonstram pessoas de direita, de extrema direita, com QI mais baixo. Então é óbvio que elas não conseguem passar no concurso, né? Então não é uma questão de ser, vamos falar assim, tem a palavra estadunidense, e daí? O que essa palavra estadunidense diz? Você vê que a fala do Weintraub ela é tão... claro que ali é um teaser, né? Tem que ver o contexto daquilo, mas não tem nem sentido nenhum, são coisas soltas, e o que ele coloca é tudo ridículo. Né? Aonde se viu isso? Aonde tem essa situação? Se a gente for pegar então aqui os estudos, né, a gente vai ver uma coisa que você nota no seu dia a dia. Conversa com um cara de direita, pergunta ele qual que foi o último livro que ele leu. Entende? Então é isso. Vamos ver aqui mais um teaser. Mais idiota ainda do que a primeira fala. A educação brasileira é absolutamente um desastre na média. Existem exceções, mas os números falam por si, né? Contra evidências, não tem argumentos. Não é que a gente está muito pior do que a Europa, a América do Norte, Canadá, Coreia, Japão. A gente está empatado com o Peru na última posição da América do Sul. O Brasil gasta nominalmente em dólares, pela paridade do poder de compra, mais do que quase todos os países vizinhos na educação fundamental. Mentira. As nossas universidades federais estão entre as mais caras do mundo.
em dólares. Então, evidentemente, não é questão de recurso. E também não é só técnica. A técnica também é muito ruim. É um conjunto de fatores. Pela primeira vez, surge um grupo de pessoas que tem a petulância de falar, olha, o que foi feito no Brasil na parte de ensino foi um desastre. Só estupidez. A educação é um crime. Para começar nessa diferença, o papel da escola é ensinar a ler, a escrever. Você ensina a escrever, ensina a fazer conta, ensina química, ensina física. Quando você vê uma criança de 2, 3, 4 anos fazendo algazarra na rua, se atirando no chão, você fala que criança mal educada. Quem educa é a família. E quem não a tem sociedade família, em volta. E um menino de tio, rua. um avô, um pai, um padrasto, um padrinho. Pessoas que talvez não tenham a menor condição de educar ninguém. Da escola deveria ser ensinar. Então, assim, é tanto equívoco junto, e o resultado é evidente, é um desastre. E o pior é que tem uma pessoa arrogante, pseudo-intelectual, que fala é difícil aguentar até o final, né? Como se a obra tivesse sido maravilhosa e que nós temos muito a ensinar ao resto do mundo. Não, é difícil aguentar até o final, sinceramente. Só mentira, crendice faz as pessoas seguirem, que não condizem nada com a realidade. A escola, ela faz parte da educação, né? Ninguém se educa. Às vezes o pai de uma criança não teve a menor educação, bate nela todo dia, vai pra escola para comer e se livrar daquela tortura. Então assim, sabe, ele não conhece nem a realidade do Brasil, né? E todos os números que ele deu é mentira. O Brasil não investe muito. Não investe muito. Eu vou mostrar aqui agora. Os dados da OCDE mostram que o Weintraub mente, descaradamente mente. Essa matéria que saiu no G1, eles fizeram uma matéria excelente, está aí na descrição do vídeo. Eles mostraram o quê? Que o investimento por aluno no Brasil está abaixo da média dos países desenvolvidos, ao contrário do que o Weintraub falou, né? O que acontece? O nosso ministro da Educação não sabe ler um gráfico, ele não sabe entender, né, as consequências de um número perante o outro. O que acontece? Se você for olhar a porcentagem do PIB que o Brasil investe na educação, ou seja, pega lá o produto interno bruto, o PIB brasileiro, e olha a porcentagem desse valor que o Brasil investe na educação, é muito, é uma porcentagem alta. Mas isso não significa muito dinheiro por aluno. É aí que está o nó. É essa questão simples que o Weintraub não entende. Por quê? Porque o PIB per capita do Brasil é baixo. A gente está falando de um país que tem mais de 200 milhões de habitantes, no qual a escolaridade é baixíssima. Então, assim, a porcentagem do PIB é alta, mas tem que ser ainda mais alta. Por quê? Porque o nosso PIB per capita é baixo. É difícil entender isso, Weintraub. Só que aí ele mascara a coisa, né? A porcentagem do PIB é muito, mas espera aí, isso de fato significa muito dinheiro investido na educação? Não! Não, e essa mentira que esse falsário está dizendo vai ficar como verdade amanhã, na boca desses bolsominions, desses energúmenos, desses jumentos todos aí. Vai sair nesse filme do Brasil Paralelo e vai virar verdade. Mas qual é a realidade dos fatos? Veja, tá aí na descrição, como eu disse, o link, né? Custo por aluno no Brasil versus média da OCDE. No ensino fundamental, anos iniciais, o Brasil gasta 3.800 dólares por aluno. Já a média da OCDE é 8.600. Como assim a gente investe muito, Weintraub? Os anos finais do ensino fundamental, Brasil 3.700, média da OCDE 10.200. 10.200. É mais de 3 vezes mais. Continuando, médio e técnico, a gente sobe um pouquinho aqui, né? Vai para 4.100 por aluno. Qual que é a média da OCDE? 10.000. Então não existe isso. A porcentagem do PIB é alta. Agora, como o PIB per capita é baixo, o investimento nesse monte de aluno que a gente tem é pouco. Só que é aquela coisa, né? Ele pega um dado, mascara a verdade e passa como se fossem os fatos, como se investisse muito na educação, mas não se investe, né? Que reflete também aqui embaixo os salários. Vamos lá comparar de novo, né?
se o investimento fosse alto, tal qual o Waltraub está defendendo, você não veria isso daqui, ó. Salário de professores no Brasil, ensino fundamental, 22.500, média da OCDE, 36.200. No caso do ensino médio, a gente continua praticamente a mesma coisa, vai para 23.900. No caso da OCDE, 45.800. Então, quer dizer, essa média anual do salário do professor, do gasto com o professor, também mostra aqui, ó, olha a discrepância. Como assim, Weintraub? Como assim se investe muito na educação? Número do PIB, porcentagem do PIB, não significa investimento alto per capita por aluno. É difícil entender isso. E aí ele faz mais uma falsificação, que é falar que as nossas universidades... Essa matéria é muito completa, então tem vários números importantes, eu de fato convido você a ir a ler. Mas em relação ao ensino superior, eu vou aqui direto para a parte que ele comenta, né? Que é em relação à graduação. Ele fala que as nossas universidades estão entre as mais caras do mundo, né? Veja se procede isso. Duas críticas. Primeiro, ele vai falar que o governo do PT foi um desastre na educação. Só que você vê aqui, ó, vou ler agora, né, a matéria. Gastos públicos em ensino superior aumentaram 19% entre 2010 e 2016. Então, quer dizer, houve um aumento na educação, né, investimento na educação, mas vê se de fato procede o que o Weintraub falou, que as nossas universidades são extremamente caras. Entretanto, gastos por estudantes de instituições públicas esteve abaixo da média de 2016, com 14.200 dólares em comparação com a média da OCDE, que é de 16 mil dólares. A média, Weintraub. Como assim? As nossas universidades são entre as mais caras? Então o sujeito mente descaradamente para um vídeo desse Brasil Paralelo, que devia chamar, né, Mundo Paralelo Lunático, e vai ser passado amanhã, daqui a alguns meses, como uma verdade. Mas você faz uma consulta simples aos dados, aos fatos, como você disse, Weintraub, e você vê o quê? Que tudo mentira, da mais descarada. Vamos ver aqui agora os outros teasers, né? Porque é tanta bobagem que eles estão construindo, né, uma ficção e vai vender isso como verdade. Veja esse vídeo aqui também, o teaser aí dessa porcaria de filme que vai ser lançado, né? O Paulo Freire introduz o conceito de consciência crítica, e essa palavra crítica vira uma moda. Você só é inteligente se é crítico. Deixa eu já parar aqui, porque primeiro, não é Paulo Freire que inventa isso de crítica. Crítica existe desde Sócrates. O que esse cara está falando, né? A partir daí você vai vendo as pessoas serem reputadas por inteligentes, gritando, reclamando de problemas políticos. Então o Paulo Freire, ele introduz um conceito que faz com que a pessoa se sinta inteligente por ser crítica. Você pode ver, parece que eu estou tocando numa ferida. Acho que algumas pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo e pensar, mas não é. Inteligente não é ser crítico. Essa ideia do senso comum, né, de condicionar a inteligência ou de relacionar a inteligência à crítica faz todo sentido. Não só porque a nossa teoria vem, né, colocando dessa forma, mas porque se você critica algo, em tese, você deveria saber aquilo, né? O problema é que esse tipo de sujeito, esses caras de direita, eles criticam sem ser inteligentes, ou seja, sem saber do que eles estão falando, né? Então aí que é o problema. Agora, se você pegar a natureza do conceito, né, você, quando se coloca como crítico de algo, pressupõe que você conhece aquele algo, que você domina aquele algo, né? Então faz sentido, na origem correta e no uso correto da palavra, você vincular de certa forma, né, a inteligência crítica, porque pressupõe que você conhece a coisa. Agora, os caras de direita nunca leram nada na vida, não conhecem nada de política, não conhecem nada de nada e vai criticar. Então é por isso que dá esse problema, né? Então, assim, consciência crítica é aquela consciência que supera a ingênua. A consciência ingênua é a consciência daquele que é alienado, aquele que não compreende os meios de produção, né, e tudo aquilo que envolve esses processos. Os processos de dominação, os processos ligados ao lucro, à mais-valia, né, à exploração que o capital faz da mão de obra, da força de trabalho. Ele começa a usar os termos de Marx, é a consciência ingênua, ela não vê nada disso. A consciência crítica é aquela que vê isso e, portanto, luta por seus próprios direitos e luta então para fazer a reviravolta política, que é uma espécie de revolução. É uma educação revolucionária.
E aí você vê muita gente ficando crítica, sem ter entendido. Tá, mas espera aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? Ele começa a usar os termos de Marx, né? Usa o termo teoria crítica, são coisas totalmente distintas. Veja, se você for analisar, vamos estudar Marx, tá, beleza, vamos ver o que esses conceitos significam em Marx. Agora, não, porque as pessoas viram críticas e se acham inteligentes. Isso é aquele tipo de coisa que diz e não diz nada. Mas assim, quando ele fala de teoria crítica, vinculando a Paulo Freire, né? Veja, teoria crítica é um campo de estudo, né? Ele não fez, esse sujeito ele não leu um manual. Porque se você pegar aqui, manual, Wikipédia, o que fala de teoria crítica? Já tem expoentes desse estudo. Não é Paulo Freire não inventou isso. Na verdade, a gente nem pode dizer que Paulo Freire bebe dessa fonte, né? Mas veja, ou se tem alguma, vamos falar assim, influência em um sentido ou outro, é pequeno para você falar que Paulo Freire traz a teoria crítica. Veja, teoria crítica, a gente tem aqui expoentes clássicos, o Horkheimer, né, o Adorno, né, que escreveram livros dois juntos, você tem o Walter Benjamin, o Herbert Marcuse, o Habermas, Honneth. Então, quer dizer, esses pensadores e outros formam o escopo, né, desse campo de estudo que é considerado a teoria crítica. Agora vem um sujeito falar, né, criticar Paulo Freire, usar os termos marxistas, mas quer dizer, ele não está dizendo nada. É claro que isso daí é um corte que foi feito para propaganda, mas veja, o que quer dizer isso? Entende? Vamos ver aqui os próximos. O estatal deve ser uma alternativa. E em tese muita gente diz que é isso que acontece no Brasil. Mas é só em tese. Na realidade, as escolas particulares brasileiras, elas têm parâmetros estabelecidos desde cima. Então quando você entra numa escola particular, às vezes ela vai custar, sei lá, de 3 a 5 mil por mês para os pais da criança. A criança vai ser submetida a parâmetros estabelecidos por políticos ou por grupos de professores convocados por políticos e interessados em resultados políticos, justamente porque você tem, a princípio, os currículos definidos de antemão e, ao fim, você tem uma prova comum para realizar, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem o Enem, que é semelhante ao Gaokao da China, né? Mais semelhante ao Gaokao do que ao SAT dos Estados Unidos. É outra crítica sem sentido, né? O que você vai fazer numa escola? Você vai ensinar o quê? Tem que ter um parâmetro mesmo comum. Não é porque a escola é particular que ela vai ensinar qualquer coisa. E se você pegar essas bases comuns, né? Você vai ver assim, elas são muito amplas. Eu vou colocar aqui o próximo teaser e depois eu comento algumas coisas desse, né? Mas você vê assim, que vai na mesma linha, mas você vê que é o tipo de crítica também que não faz sentido algum. O que esse cara quer? Né? Você pode até falar assim, eu quero colocar X na base comum, tirar Y, mas espera aí, se você pegar essas bases, você vê que elas são amplas. Você vai querer fazer o que com elas? E aí o próximo também vai na mesma linha, né? Que é um suposto pai lunático aqui, né? Histérico, né? Mais histérico do que qualquer personagem lá do Freud. Que assim, é pura retórica, é um grito desesperado. Vejam. Se o pai não põe o filho nessa escola, que quer que o estudante que tira 10 em matemática tenha que estudar mais biologia, o pai vai preso. É abandono material, é inacreditável. Se eu sou um pai e acho que esse sistema não serve para o meu filho, eu quero ensinar meu filho de uma outra forma, eu não posso. É inacreditável. Eu sou um indivíduo e eu não tenho direito de querer ensinar a minha prole como eu acho que eu devo ensinar. Ao termo que o cara usa, prole, ele considera quase que um objeto, né? O filho dele. Que é isso, gente? Eu já comento, vamos continuar as baboseiras. Desenvolver as capacidades que eu vejo que ela tem. A essência dela, que é a parte muito bonita do ser humano. Porque eu tenho que parar de novo. Quem que é você para julgar enquanto pai? Você vai olhar a pessoa e julgar? Que capacidade é essa? Que você olha para o indivíduo e fala o que ela vai ser no futuro? As coisas mudam, meu querido. Seu filho hoje pode gostar de matemática, amanhã não. Grande mudança que a gente tem na vida, parece um papo filosófico, maluco de autoajuda que eu vou dizer aqui, mas é o seguinte, o ser humano especial que vai fazer a grande diferença é um de nós. Pode ser eu, pode ser tu, pode ser qualquer um. O Steve Jobs era um cara numa garagem. Todo mundo é um cara trabalhando com afinco, com dedicação naquilo que ele ama. E se ele ama matemática e tira 10 em matemática, o sistema manda ele estudar biologia. É difícil demais, mas é óbvio que manda. Ora essa, imagina. Não, pense bem comigo aqui. O que esse cara quer? Né? Quando a gente está falando de uma base curricular comum, é do básico.
Né? Então quer dizer, o sistema manda, ele gosta de matemática, ele é bom em matemática, mas o sistema manda ele estudar biologia. É claro, ele precisa de saber escovar o dente. A coisa é absurda, assim. A gente está falando de uma base essencial. É aquela coisa, qualquer disciplina, qualquer matéria que você for estudar, você tem uma base ali comum. Se você gosta mais de determinado campo, você tem que saber pelo menos o elementar dos demais. Você vai estudar, por exemplo, filosofia, igual foi o meu caso. As matérias que eu mais estudo é epistemologia e metafísica. São meus campos, vamos falar assim, de aprofundamento, né, de dedicação, minhas especializações, né? Vamos colocar dessa forma. Mas eu preciso de saber estética, eu preciso saber um pouco de ética, de filosofia política, de lógica, de linguagem. Percebe? Essas coisas não estão separadas. Esses campos todos da filosofia, eu preciso de uma base para, né, vamos falar assim, uma hora que aparecer a questão estética relacionada, por exemplo, com a existência de Deus, eu tenho uma base. Então quer dizer, imagina ali o sujeito então no ensino médio, né? É claro que ele precisa de um pouco de tudo. As pessoas trocam de curso superior, entra fazendo, sei lá, engenharia, depois troca para medicina. A gente vê trocas desse tipo ou outras ainda mais drásticas. Então imagina, você vai lá, eu nem sei se esse cara está dando uma alusão a ensino, né? Vou até colocar a cara do sujeito aqui. Eu não sei se ele está dando uma alusão filosófico, maluco? Sei lá, ensino domiciliar. Mas que coisa é essa, gente? Né? Pega um médico, o cara vai ser cardiologista, ele precisa de saber, né, de tudo, de membros inferiores, superiores, saber sobre o pulmão, saber sobre o cérebro, ele precisa saber o quê? Que o coração está inserido no corpo humano, então ele vai precisar de toda uma base. Depois ele vai lá e especializa em cardiologia. Então, como assim? O cara é bom em matemática, não vai aprender biologia, o básico da biologia? E aí, falando nisso, né, o que esses caras pensam, né, da chamada BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, né? Eu critico muito ela, que foi feita aí no governo Temer, uma reforma que, enfim, daria aqui não sei quantos vídeos pra gente trabalhar sobre a Base Nacional Comum, mas assim, ela existir, gente, é fundamental. Porque veja, o que é a Base Nacional Comum? O próprio site aqui, ó, do governo, o que fala? A Base Nacional Curricular, a Base Nacional Comum Curricular é um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então é disso que se trata. Né? As pessoas precisam saber o básico das disciplinas. Então, veja, mas o interessante é que assim, o BNCC atual ele tem 600 páginas. Então esses caras nunca vão ler isso tudo, porque, é claro, eles nunca leram um livro na vida. Mas assim, se você ler alguma coisa ou outra desses documentos, você vê que eles são extremamente abrangentes. Mesmo quando sai lá, né, específico sobre uma determinada disciplina, ele praticamente coloca todos os campos daquela disciplina. Né? Não é uma coisa assim bem determinada, bem fechada, ao contrário. Normalmente é uma base abrangente que dá muita liberdade para se trabalhar vários temas ali dentro. Né? Então eles desconhecem o documento e desconhecem a natureza do documento. Por quê? As pessoas, antes de ser especialistas em qualquer coisa, elas precisam saber o básico. Aí põe um sujeito daquele gritando, desesperado: eu quero ensinar meu filho, eu não posso. Claro que não. Por que você não pode? Porque a pessoa precisa saber o básico. Como eu falei, o cara precisa saber escovar dente, né? Então assim, de fato, esse filme que vai sair é uma alienação completa e vai ter gente que vai copiar ipsis litteris essa bobagem. E aí o pai do aluno, para não destoar muito dos que o antecederam, né, ele vai fazer uma mentira tão descalada, né, do nível do Weintraub, que é inacreditável. Vamos colocar aqui para vocês verem. O que me choca também é essa questão, por exemplo, nossos professores, pedagogia, o argumento é 453 para entrar na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ou seja, a última pessoa que entrou no curso de pedagogia era o aluno nota 4,5. Vergonha alheia. Esse vai ser o futuro professor? É esse que vai formar? São as pessoas medíocres, né? Já que eles têm abaixo da média, como a gente está falando, eles são dentro da média, nota 5, nota 4,5. São as pessoas medíocres que vão ditar
Como devem ser as políticas públicas, que vão ditar como é que deve ser a engenharia social, que vão ditar como a gente deve trabalhar no seu dia a dia, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eles que vão dizer esse nome, eles que vão dar esse balizamento, eles que vão construir esse muro. Não, primeiro, aonde está a relação em um professor, né, alguém que forma em pedagogia, ditar regras? Aonde está a conexão aí? Né? Mas de que regras que ele está falando que os caras vão ditar? O professor de pedagogia vai dar aula para o ensino infantil. Né? Ou vai, enfim, trabalhar dentro de uma estrutura escolar, administrativa, né? Mas ele não vai ser o quê? Ditar regras? Isso daí está no legislativo, meu querido. Né? Será que esse cara não sabe o que é isso? Mas o mais grosseiro, né? O mais estapafúrdio aí dessa fala dele é que ele mente descaradamente aqui. Ó. Eu fiz uma pesquisa para ver qual foi a nota de corte de pedagogia. Ele falou que era 4,5, né, na Universidade Federal. É uma mentira tão descarada que assim, ó, é uma consulta simples. Você vai lá e faz uma consulta simples da nota de corte do último ano. Olha aqui, ó. Pela cota, que foi a nota mais baixa para entrar na pedagogia, foi 599. Né? E a nota mais alta chega a 659. Então aonde está esse 4,5? O cara tira da bunda mesmo, assim, é 4,5, e você percebe? É o tipo de mentira que, vamos falar assim, né? Se ele tivesse alguma leitura filosófica, a gente poderia dizer que ele encarnou a pós-verdade, né? Porque assim, é como se não houvesse fatos. Mas são coisas que é uma consulta simples, um fato simples. Qual que foi a nota de corte de pedagogia? Eu vou fazer essa consulta. Eu vou lá e vejo que a nota menor foi 599. Tá certo? E assim, em média é 650. Então não procede de maneira alguma. Mas hoje o cara vai, ele fala o maior absurdo diante das câmeras e tudo bem. O presidente é assim, o vai entrar é assim, né? Igual o Bozo teve uma entrevista clássica dele que ele falou que a universidade pública não produz pesquisa. Se você fizer qualquer consulta burra, simples, pegar um site tosco, você vai ver o quê? Que 95% pelo menos das pesquisas acadêmicas feitas no Brasil é para a universidade pública. Então quer dizer, o cara vai lá defender uma realidade que não existe, né? Como se a universidade pública não produzisse pesquisa. Não, e o foco deles, né, é atacar Paulo Freire. Paulo Freire tipo virou, né, o alvo deles. Então assim, esse vídeo vai ter um inimigo, Paulo Freire, e claro, um segundo, o PT. Teve um teaser dessas propagandas aí para esse filme Pátria Educadora, né, do Brasil Paralelo, que era do Olavo de Carvalho. Eu procurei ele aqui para mim passar e comentar, mas não achei. Eu acho que eles passaram tanta vergonha que eles mesmos foram lá e apagaram o vídeo. Nesse teaser apareceu o Olavo de Carvalho falando que a educação do Paulo Freire não fazia o cara sair do lugar que ele estava. Por quê? Porque Paulo Freire diz que a alfabetização deve ser contextualizada ao ambiente do sujeito. Vocês acreditam nisso? Quer dizer, o que Paulo Freire estava fazendo é o quê? Ambientalizou, é mais fácil de alfabetizar. Ou seja, a partir que o sujeito está alfabetizado, ele pode dialogar, né, com várias culturas, com várias classes. Então não existe isso, gente. É só uma questão de facilidade para ser alfabetizado. Aí eles foram tirar o Olavão aí do ar, né? Mas enfim, esse sujeito aqui também vai criticar Paulo Freire de uma maneira tosca ao extremo. Vamos assistir. Paulo Freire foi secretário de educação. Para começar, esses caras tinham que lavar a boca antes de falar Paulo Freire, né? Eu acho assim, o que esses caras de fato leram de Paulo Freire? Né? Se você for fazer essa pergunta, todos eles já estão refutados, mas quando eles vomitam sobre ele, é aquela coisa, pelo mais grosseiro que seja pra gente que conhece alguma coisa de Paulo Freire, e eu conheço pouco de Paulo Freire, mas o pouco que eu conheço é infinitamente mais do que esses caras, porque eu li Paulo Freire. Então assim, quando eu vejo isso, eu fico indignado, sabe? É como se fosse uma verdadeira agressão você escutar esse tipo de coisa. Mas enfim, vamos lá para mais essa. A ação da Luísa Erundina. Seu grande maior legado é a coisa de que a esquerda mais tem vergonha em todo o Brasil. A aprovação automática. Quer dizer, mesmo que você não tenha aprendido nada, você sai da primeira série e vai para a segunda. Você sai da segunda e vai para a terceira. Assim você chega na oitava com conhecimento de primeira série,
Está sendo aprovado e sendo aprovado assim por diante. Nem a esquerda que está no Ministério da Educação. Esse vídeo é só retórica disso. Eles continuam fazendo, mas tem uma certa vergonha de esquerda no Ministério da Educação? Isso, o secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. O PT para eles não saiu do governo ainda, né? O PT tá lá, a esquerda continua lá para eles, né? Não vou nem entrar no mérito se PT é esquerda de verdade, ainda mais do que se diz respeito à educação, né? Assim, fez muito, é verdade, mas poderia ter feito mais, né? Mas assim, o PT para eles não saiu do governo. Agora, a ignorância desse sujeito, vamos pôr aqui a cara do infeliz enquanto a gente comenta dele, né? A ignorância desse sujeito é tão brutal, mas tão brutal, que assim, primeiro, essas concepções pedagógicas que discutem aprovação, se reprovar alguém de fato leva a um aprendizado, né? O que são avaliações, quais que são, vamos falar assim, os objetivos, os defeitos práticos, isso é muito maior do que Paulo Freire. Né? Então, quer dizer, teóricos clássicos na pedagogia como Piaget, Vygotsky, trabalham esses temas, né? Ou seja, o que gera de fato o aprendizado? Será que o sujeito vai lá, faz as coisas, decora para uma prova, ele aprendeu? Né? Então, vamos falar assim, né? A pedagogia do Paulo Freire, quando ele vai em defesa do reprovado, do oprimido, tem toda uma estrutura que pensa o que, até que ponto uma avaliação funciona. Por que acontece? O sujeito, vão lá, né? Ele... bom, antes de eu falar de Freire, a ideia é que o aprendizado, ele é seu, né? Eu, como professor, por exemplo, eu estou lá diante de uma turma de 50 alunos. Eu sei que tem um aluno que vai vamos fazer, surfar na matéria, o outro que não vai aprender o básico, que eu estou dando aula para os dois ao mesmo tempo. Então eu percebo que aquele ambiente ali coloca um para se sentir inferior. Às vezes, e o que o Freire traz já de outros, né, pedagogos, filósofos da educação? É que assim, o ideal da educação, isso não é segredo para ninguém, seria o quê? Cada um tem um tempo de aprendizado. Então essa educação ideal ela é até difícil de aplicar na prática. Porque o correto dela é o que? Cada indivíduo ali dentro da sala, aquele aluno eu vejo que agora ele está com dificuldade. Talvez se eu passasse outra matéria ele não teria. Então a ideia é o quê? Mesmo aquele aluno que sempre tem dificuldade em todas as matérias, o próprio sistema seria, vamos falar assim, todo focado para colocar ele como um ser inferior. E aí, na primeira reprovação, esse sujeito vai ser o quê? Levado para uma turma de alunos inferiores, de alunos reprovados. E eles vão ficar já até internalizados. A gente tem dificuldades, a gente não consegue aprender. E na verdade, o problema, no mais das vezes, é o quê? Você simplesmente não deu tempo para aquele aluno. Né? Então essa individualização do aprendizado não tem nada a ver com aprovar todo mundo, acabar com a reprovação. Pelo contrário, é focar que os aprendizados sejam efetivos, sejam reais. Só que assim, o cara desse está criticando, mas o que ele fala ali nem se aplica a Freire, né? Essa questão da reprovação e de passar um aluno para o ano seguinte, isso daí tem muitos teóricos antes de Freire que trabalhavam. Por exemplo, Bourdieu, quando ele vai falar lá de capital cultural, ou seja, aquilo que você herda da sua família tem um peso no seu aprendizado. E aquela cultura da elite, né, vai dizer Bourdieu, facilita o cara aprender, acompanhar um ensino, mesmo dentro da mesma sala. Então o Bourdieu vai falar assim, você pode colocar o cara que vem das classes da elite, das classes dominantes, né, e um sujeito que vem ali da periferia, vem lá, né, de pais trabalhadores, e coloca os dois na mesma sala, tendo o mesmo ensino. O que vai dizer Bourdieu? Aquele que teve o capital cultural valorizado pelo ambiente escolar, pelaquela cultura dominante, né, ele vai ter muito mais facilidade, aquela coisa, né? O menino cresce em museus, cresce tendo ali uma pequena biblioteca em casa, cresce viajando, fala não sei quantas línguas. Então ele tem essas facilidades que, mesmo dentro de uma classe, vai fazer ele ter certas vantagens. Então essa questão de quando se vai discutir, deve-se aprovar ou não, o que está em questão é qual o aprendizado real. Se aprende com isso que a gente tem hoje ou é um mero decoreba?
Né? Então assim, e trazer vamos falar assim, o sistema educacional de forma mais humanitária, que é você não jogar ali a classe dos derrotados, mas falar, peraí, talvez você precisava de mais tempo. Né? Então é uma crítica totalmente infundada. E junto a isso, né, o Pondé lá no primeiro teaser que a gente passou, né, do filme como um todo, falando que jovem, o cara não sabe arrumar a cama e tá querendo fazer crítica social. Peraí, então quer dizer que você não pode opinar? É isso que o Pondé tá falando? Né? E ele diz que é formado em filosofia, quer dizer, ele é no papel. Agora, será que curso que ele fez? Eu não sei. Porque assim, se ele tivesse lido um Thomas Kuhn, por exemplo, você vê que dentro da própria ciência, às vezes a revolução científica vai dizer Kuhn, e eu concordo, e se você pegar a história da ciência você vê isso brotar, as revoluções costumam ser de jovens, né? Pessoas que não estão ali presas a uma determinada concepção. Então desprezar o jovem nesse sentido é um absurdo, e o cara e parece que pelo sujeito ser jovem ele não é um agente social, mas é claro que ele está inserido na sociedade, né? E ele está ali, o que é que eu vou opinar sobre isso, né? Então é tudo muito raso, tudo muito jogado no ar, assim, igual quando passou lá, achou drogas no departamento de filosofia. Por que eles colocaram filosofia? Acha-se drogas em qualquer lugar, né? No próprio avião do presidente, achou 39 quilos de coca. Esse 39 é tão engraçado que ninguém vende 39 quilos, né? Com certeza era 40 e um quilinho aí sumiu. Mas quer dizer, tá lá dentro do avião da Faber, e aí? Então assim, achar droga aqui ali não significa nada. Agora, por que eles vão colocar filosofia? Porque eles atacam a filosofia. Primeiro que eles não entendem nada de filosofia, mas consideram que a filosofia é Marx, né? Então assim, esse tipo de vídeo, eu estou aqui antecipando, você vê que só os teasers dele, né? Essas propagandas que aí chegam quando você vai assistir um vídeo no YouTube, já refuta ele por completo. É o tipo de lixo que vai chegar agora nos próximos meses, que vai alienar grande parte da população, que vai fazer, como o Weintraub, né, que é o cara que está no MEC, mas que odeia professor. Eu não sei como é que é possível. Na verdade, assim, os presidentes, os ministros, né, os chefes de cada pasta no governo Bolsonaro, são exatamente aqueles sujeitos que odeiam quem eles deveriam defender, né? Então, esse é o tipo de coisa que vai contribuir para uma alienação completa. A educação brasileira precisa de mais investimento. Seria muito melhor se Paulo Freire de fato estivesse nas escolas. A educação, tanto no nível de alfabetização como superior, poderia ser contribuído com várias das teses de Freire. E principalmente, Paulo Freire era um sujeito que aberto à discussão. Quando você demoniza o cara, tipo, aquilo ali tá errado, eu vou trazer para você a verdade. Que é isso, gente? Paulo Freire estaria aberto a críticas. Eu errei aqui, você discorda disso? Ok, beleza. Então, gente, olha, a gente precisa, né, deixar claro, assim, trata-se de fatos. Os fatos demonstram que isso tudo aqui é uma mentira. Só que essa mentira vai ser falada muitas vezes. Então cabe a nós que está aí envolvido na educação, pessoas progressistas, pessoas de esquerda, pessoas que têm aí algum cérebro, né, tem cérebro dentro da cabeça, agir contra esse tipo de coisa, tanto ali no micro como no macro. Você vê que assim, a chamada do vídeo, eles colocam foto de Foucault, né? Então são coisas indiretas ali para minar a sociologia, a filosofia e a educação como um todo, né? Então eu espero que você veja o perigo que é esse tipo de vídeo, que a gente tem que agir contra ele, não para censurar, proibir de que se fala, mas mostrar como eles são patéticos, como eles são ridículos, como eles só mentem, como eles estão inventando uma realidade. Então compartilha esse vídeo, passa para quem você já conversou sobre a respeito disso, né? Dê um joinha no vídeo aí, enfim, vamos espalhar, vamos discutir, vamos mostrar que o quê? Esses idiotas, esses energúmenos não podem cuspir a nossa cara querendo construir uma mentira descabida. É isso aí, até a próxima.